Olá, sejam bem-vindos ao Direito em Tópicos, o canal de aulas de direito grátis, onde você tem a oportunidade de saber como aprender direito e entender mais sobre os assuntos apresentados em outros ramos do direito. Estamos aqui no módulo 4, Direito Penal Parte Geral, onde nessa aula a gente vai estudar sobre os sujeitos e objetos do crime. Mas antes de começar, gente, se inscreva no canal, quem não se inscreveu ainda, né, para não ficar de fora das publicações e ajudar a manter aqui o canal ativo, e dê uma conferida nos links da descrição do vídeo do canal para ver lá os livros que a gente publicou tal, e cursos que estão disponíveis. Qualquer dúvida é só acessar nosso site www.direitoemtópicos.com. Então vamos lá, sujeitos e objetos do crime, né? A gente vai começar a aula analisando primeiramente os sujeitos do crime, beleza? Então vamos ver aqui sujeitos do crime. Os sujeitos do crime, gente, eles são classificados de duas formas: sujeitos ativos e sujeito passivo. Então, o sujeito ativo, né, de modo geral, a gente pode dizer que o sujeito ativo do crime é o quê? É aquele indivíduo que pratica a conduta descrita no tipo penal. Assim, por exemplo, né, animais e coisas não podem ser considerados sujeitos do crime, porque para que isso seja possível, deve ter que ser evidenciado que o elemento vontade, que não tem nos animais e nem nas coisas, né? Contudo, a doutrina ela nos traz uma questão bastante intrigante, que é se uma pessoa jurídica ela poderia ser um sujeito ativo do crime. Bem, boa parte da doutrina nega essa possibilidade por entender que as pessoas jurídicas não possuem capacidade de ação, ou seja, a capacidade de se ter culpabilidade ou de sofrer uma sanção penal. Entretanto, com o passar dos anos, né, houve evidências da possibilidade daquela responsabilização penal às pessoas jurídicas, em razão da necessidade de se castigar delitos socioeconômicos e financeiros, os delitos conhecidos aqui como o crime do colarinho branco. Enfim, para a corrente que defende que a pessoa jurídica não pode ser objeto, não pode ser sujeito ativo de crime, elas apresentam as seguintes observações. Bem, para não ser sujeito ativo de crime, elas alegam que a pessoa jurídica não tem vontade. Aqui, ela é insuscetível de se configurar o quê? O dolo e a culpa. Outro apontamento, não há responsabilização penal à pessoa jurídica prevista na Constituição. Uma outra também observação é que não há possibilidade de aplicar penas privativas de liberdade a pessoas jurídicas também. E por último, as penas elas são personalíssimas, gente. O que quer dizer aqui? Caso uma pessoa jurídica seja punida, um sócio inocente também seria penalizado, né, de forma indireta pelo que não fez, certo? Agora, já para a corrente que defende a possibilidade de que a pessoa jurídica ela pode ser o sujeito ativo de crime, ela apresenta as seguintes justificativas. As pessoas jurídicas têm vontade sim, pois há aqui uma existência natural, gente, um plano pragmático sociológico, óbvio, né, que é reconhecido socialmente, podendo ser assim, reconhecer a denominação de um novo conceito, que eles chamam ação delituosa institucional. Também há casos de responsabilidade objetiva em que é possível o reconhecimento de dolo e culpa. No direito penal, não só as penas, elas são aquelas penas de privativa de liberdade, né, elas caracterizam a ação delitiva, né? Alguns artigos também da Constituição brasileira, como o artigo 225, parágrafo 3º, admite, por exemplo, a responsabilização penal da pessoa jurídica. E no caso de sanções personalíssimas, a penalização ela recairá exclusivamente à pessoa jurídica. Ou seja, o sócio inocente ele não seria punido penalmente, mas sim de maneira indireta e por outra natureza jurídica, como no patrimônio. Beleza? E por fim, a responsabilidade penal das pessoas jurídicas não deve ser vista como uma responsabilidade individual e subjetiva, mas sim, gente, sob um viés de responsabilidade social, certo? Então esse é o entendimento dos que entendem que pode ser sujeito ativo, sim. Bem, apesar dessa celeuma doutrinária, né, com a publicação da Lei 9.605 de 98, que trata do que? Dos delitos contra o meio ambiente, né, as pessoas jurídicas elas passaram definitivamente a serem sujeitos ativos do crime no Brasil. Bem, agora vamos ver sujeito passivo, né? O sujeito passivo de um crime, gente, é aquele indivíduo que é titular do bem jurídico protegido pela legislação penal. A doutrina classifica da seguinte forma o sujeito passivo formal ou constante, né? Que é quem? O titular do interesse de punir, oriundo da ação delituosa, ou seja, aqui nesse caso será quem? Sempre o Estado, na sua maioria das vezes, né? E o sujeito passivo material ou eventual, que é o titular do bem jurídico que é lesado diretamente pelo agente. Ou seja, nesse caso aqui, a pessoa tanto pode ser sujeito passivo formal, né, que é o Estado, quanto material. E para fechar essa primeira parte da aula, né, a gente vai ver aqui situações em que é possível a caracterização de um sujeito passivo de crime. Há duas situações, dois grupos, né, na verdade.
por exemplo, os animais, coisas e mortos, né? Aqui, no caso, a gente está vendo aqui o sujeito passivo de crime, que é a impossibilidade, né? Então a gente tem aqui os animais, as coisas e mortos, é impossível ser sujeito passivo de crime. E se a mesma pessoa for sujeito ativo e passivo ao mesmo tempo, também é impossível ser sujeito passivo de crime. Agora vamos adentrar aqui nos objetos do crime, né? A doutrina, ela classifica os objetos do crime em objeto material e objeto jurídico. Por objeto material, né? O que se entende? É o bem jurídico de natureza corpórea e incorpórea em que se incide a ação criminosa. A gente tem como exemplo de objetos materiais incorpóreos, por exemplo, né, o casamento no crime de bigamia, né, e a reputação nos crimes de calúnia e de difamação. Então, o objeto material aqui é o casamento e a reputação, certo? Agora, a outra classificação é o objeto jurídico, né? Neste caso aqui, é o objeto ou interesse protegido pela legislação penal, como, por exemplo, a vida, o patrimônio, né, a honra, etc. A norma jurídica ela também é considerada objeto jurídico de delito, gente, quando ela busca tutelar o bem ou interesse contra a ação delituosa. Por exemplo, no caso de furto de um veículo, nós temos como sujeito ativo a pessoa que subtrai o veículo, né? E o sujeito passivo, o proprietário do automóvel. Nesse caso, o objeto material é o veículo e o objeto jurídico é o patrimônio, certo? Então, vamos fazer um resumo aqui do que a gente viu. A gente viu sobre os sujeitos e objetos do crime, né? E nos sujeitos a gente viu o sujeito ativo, que é a pessoa que comete a conduta tipificada na norma penal, né? O sujeito passivo, que é o titular do bem jurídico protegido pela mesma lei penal. E a gente viu o objeto do crime, que tem o objeto material, que é o bem jurídico corpóreo e incorpóreo, que recai a conduta delitiva, e o objeto jurídico, que é o interesse protegido pela legislação penal, como, por exemplo, a vida e o patrimônio. Beleza? Assim a gente conclui mais uma aula do módulo 4 Direito Penal Parte Geral, onde a gente estudou os sujeitos e objetos do crime. Na próxima aula a gente vai estudar a classificação dos crimes, beleza? Então a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.